Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo da IGV Trindade em São Gonçalo e nós temos uma missão, e a nossa missão a nossa missão é gerar vencedores. Nós somos o povo mais feliz da terra. Eu quero compartilhar com você sobre oração. Oração antes que seja tarde. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, que Mateus escreveu, capítulo 26, apenas o verso 41. Palavras de Jesus: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O tema do mês é oração traz gratidão. Mas se você não orar, você pode perder tudo, irmão. Se você não orar, você pode perder, não é só a gratidão, não. Você pode perder até a salvação, sabia? Porque muita gente que não orou e perdeu tudo que tinha. Muita gente que não vigiou e perdeu o que tinha. O que Jesus está falando para esses três discípulos? Quem são os três discípulos? Pedro, Tiago e João. Onde Jesus fala isso? Getsemane. Jesus tem amargura de alma e Jesus vai orar. Veja bem, Jesus, o Filho de Deus, Deus encarnado, que habitou entre nós, porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Jesus tinha necessidades de tempo de oração. E se Jesus tinha necessidade de tempo de oração, irmã Lúcia, imagina eu, mero mortal. Se Jesus precisava separar tempo para orar, para estar junto ao Pai, com diálogo, imagina eu e você. E Jesus agora, sentindo a dor da traição, sentindo a dor da cruz, sentindo o peso do meu e do seu pecado, Jesus vai para o Getsemane para orar junto com os discípulos, com os três. Ele disse: fiquem vigiando enquanto eu oro ao Pai. E enquanto Jesus está orando, eles estão dormindo. Jesus volta e encontra os discípulos de um lado dormindo. Jesus fala para eles: vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava orientando a Pedro, a Tiago e a João. A gente vai para o Evangelho de Jesus Cristo, que Marcos escreveu, capítulo 13, verso 33. Jesus disse: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus agora está no Monte das Oliveiras. Jesus começa a falar com aqueles discípulos que tem que orar, tem que vigiar, tem que ficar atento, porque senão você pode ficar. Você já imaginou que decepção? A trombeta vai soar, Jesus vem para levar a noiva, e aí aquele filho, sabendo que a mãe sumiu, e ele lembrando bem que a minha mãe me falou que Jesus estava voltando, e eu não me preparei, e eu não acreditei. Imagina aquele crentino, que não ora, que não é fiel a Deus, que não vive vida de santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Vê a igreja subir e ele ficar. Imagina que vergonha para quem ficar. Eu até esses dias contei aqui na igreja. Imagina na televisão, no rádio, notícia urgente, houve um rapto em massa, pessoas sumiram, e estamos descobrindo que exatamente os que desapareceram eram aqueles que falavam que serviam a um Deus, eram os que diziam que eram crentes, eram aqueles que eram fiéis a um tal Deus, e esses sumiram. E a madame lá da Barra da Tijuca pensando: e agora? Fiquei sem a minha funcionária.
porque a minha funcionária, ela usava um cocão grandão assim, usava uma manga bem comprida, um vestido bem comprido, e ela falava que ela era crente. E agora, como é que eu vou fazer sem a minha funcionária? E de repente a campainha toca, e ela abre a porta, quem é? A irmã do coque. Mas o que aconteceu? Você não foi? Não, sabe por quê? Porque eu só tenho aparência, eu só tenho carenagem, eu sou um sepulcro caiado. Por fora é uma aparência, mas o meu coração é perverso, o meu coração é mau, porque eu sou infiel. Já imaginou que vergonha? Já imaginou pessoas que não ouviram o conselho do Senhor? O Senhor está dizendo: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus disse que se esses dias não fossem abreviados, nem os escolhidos escapariam. Irmãos, a oração é fundamental na vida de um cristão. A oração é oxigênio. Sem oração você não consegue respirar o mundo espiritual. O diabo, aquele que não gosta de você, vive tramando para te destruir, para te derrubar. A única forma que você tem de manter intimidade com o Pai é através da palavra, é através da oração. Se você não orar, se você não ler a palavra, se você não buscar o Senhor, você pode ficar. Que vergonha! Não é? Onde está a família? Subiu todo mundo. E você? Por que você ficou? Porque eu não acreditei. Oração da vigilância. Mateus capítulo 24, verso 42. Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E Jesus, nessa ocasião, Jesus está ensinando os discípulos sobre os sinais dos fins do tempo. Jesus está dizendo que vocês ouvirem falar de guerra. Será que você já ouviu nos últimos dias falar de guerra? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Será que você já escutou que coisa está tendo mais valor que pessoas estão matando gente por causa de coisas? Será que você já escutou que gente está fazendo maldade com pessoas que é a imagem e semelhança de Deus por causa de coisas perecíveis? O amor se esfriando, guerras, rumores de guerras, a trombeta vai soar. Se você não orar, meu irmão, você está correndo um sério risco de ficar, para ser vergonha sua, para ser vergonha de um Deus que você tanto disse que o servia e nunca serviu em fidelidade. Encontro de amigos. Eu quero falar com esses amigos que só tem um jeito, só tem um escape: Jesus como Senhor verdadeiro da nossa vida. Chega de viver vida de hipocrisia, vida de engano, vida de mentira, vida de duplicidade. Precisamos viver vida de intimidade. Intimidade é diálogo com o Pai. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Jesus fala sobre os sinais dos tempos. No capítulo seguinte, Mateus 25, logo no primeiro versículo, Jesus começa a contar uma parábola de 10 virgens. Presta atenção: 10 virgens iguais. Só que Jesus disse que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Todas tinham lamparina. A lamparina de todas estavam acesas. Mas quando se percebe a diferença de quem é louco e quem é prudente? É quando o noivo vem. Só se descobre quem é prudente e quem é louco quando o noivo chega. Porque Jesus não fala de 5 prostitutas e 5 virgens. Não, Jesus diz que todas são virgens, que todas têm lamparina, mas que no meio dessas 10 tem 5 que não são prudentes, são loucas. Que loucura é essa? Gente que comete loucura porque não armazena para si azeite.
Irmãos, sem azeite não tem fogo aceso, sem azeite não tem lâmpada acesa, sem azeite não tem unção. Pode ser o carro melhor que existir, pode ser o carro novo, Paulão, se não tiver azeite o motor não funciona, tranca o motor. Crente que não tem azeite é crente que enguiça, é crente que para no meio do caminho, é crente que fica dando trabalho, só pega no tranco, tem que empurrar. Aí eu te pergunto, quanto custa, Léo, quanto custa para botar óleo no motor de um carro? É caro ou é barato? É barato, Léo, não é, Léo? Normalmente, Paulão, você que manja disso, quantos litros pega no motor de um carro normal? Olha aí, 4 litros, quanto custa 1 litro de óleo? Mais ou menos. De 80 a 120, então a média é 100. Então 4 litros, quanto gasta para botar óleo no motor? É porque ele compra no lugar mais caro, irmão. Mas vamos lá, eu vou na de Paulão, R$400 para você botar o óleo no motor do carro. Agora, se não tiver óleo, o motor vai explodir. Quanto custa para fazer o motor de um carro, Paulão? Mais ou menos, Paulão. Então, vamos botar aí, R$5.000. O que é mais barato, o Anderson? Botar R$400 de óleo ou pagar 5.000 para fazer um motor? Tem gente, irmão, tomando prejuízo porque não tem óleo, tem gente quebrando porque não tem azeite, tem gente parando no meio do caminho porque não trocou o azeite. Encha a sua vasilha de azeite e você não vai quebrar no meio do caminho. Encha a sua vasilha de azeite e o fogo de Deus vai brilhar na sua vida. Aleluia. E a diferença, Paulo Sostre, meu evangelista querido, só aparece quando o noivo chega. Porque até então, todas são virgens. Até então, todas têm lamparina e todas têm fogo. O problema é que quando o noivo chega e todas estão dormindo, olha o que a palavra diz: aí vem o esposo, saíres ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Crente que não tem reserva, irmão, é crente que quer viver na escuridão. Crente que não tem reserva é crente que, quando o noivo chegar, vai ficar em apuros. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. Verso 10, olha que coisa terrível. Eu estava vindo hoje lá da região dos lagos, lendo a palavra e meditando naquilo que Deus queria tratar conosco. E quando eu li esse verso, irmã Lúcia, eu te confesso, minha mulher falou assim: o que está acontecendo? Eu falei: por quê? Que cara é essa? Eu fiquei triste, meu semblante se abateu. Porque o verso 10 diz assim, Mateus 25: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Na hora que foram comprar, Léo, chega o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E é isso aqui me traz tristeza. E fechou-se a porta. O que adianta você ter azeite, mas o noivo já fechou a porta? A palavra é: orai, vigiai, porque vocês não sabem quando virá o vosso Senhor. Esse mês é mês de oração, irmãos. É mês da gente encher as nossas lamparinas de azeite. É mês da gente transbordar de azeite. Eu me lembrei quando aquela viúva procura Eliseu e diz: meu marido morreu, deixou uma dívida, os credores querem levar meus filhos como escravos,
para pagar a conta. Ele pergunta: o que você tem em casa? Eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite. Olha a situação dessa viúva: eu só tenho um pouquinho de azeite. E o profeta diz: ainda bem que você tem o elemento do milagre. E a história diz que aquele azeite multiplicou. Ela pagou todas as dívidas e ainda ficou a bênção da durabilidade. O que é a bênção da durabilidade? Ela paga todas as contas, mas o azeite não acabou. A Bíblia diz que o azeite parou, porque toda hora que tinha uma vasilha vazia, ela ia lá no quarto, fechava a porta, enchia a vasilha e o azeite parava. O azeite não acabou. O que Deus falou no meu coração, que hoje Ele quer encher todas as vasilhas aqui. Você vai sair daqui, irmão, espirrando azeite para tudo que é lado. Você vai sair daqui hoje derramando azeite para tudo que é lado, porque o azeite não vai acabar sobre a sua vida. Vamos ficar em pé?